Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tia do Nicolas não está bem, a minha mamãe não está bem. Em nome de Jesus, elas vão ser alcançadas lá. Há poder no sangue para alcançá-las, restaurá-las. Em nome de Jesus, Dona Célia e Dona Vera sejam curadas. Atos capítulo 5. Estou feliz demais, Otávio, de te ver, viu? Glória a Deus, pelo teu sim. Deus abençoe Sônia, Deus abençoe Michele, Deus abençoe todos vocês. Irmão, estou sentindo uma frieza espiritual entre nós. Cadê os crentes da família na arca? Onde estão os crentes da família na arca? Se você conhece um crente que senta do seu lado, pergunte a ele depois, mande uma mensagem, diga: estou sentindo a sua falta. Verso de número 35. Eu quero ler em outras versões para você compreender o que o Espírito Santo deseja falar conosco. Então disse o Sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens. Porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeceram se desesperaram e foram reduzidos. Segue. Depois disso, levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento e levou também muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês poderão destruí-los. Vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Quero ler na versão de Jerusalém, verso de número 37. Pereceu ele também, de todos os que obedeciam foram despertos. Agora, portanto, digo-vos: deixai de ocupar-vos com estes homens, soltai-os, pois se o intento ou a obra dos homens destruir-se-á por si mesma, se vem de Deus, porém não poderão destruí-los, e não aconteça que vos encontreis movendo guerra contra Deus. A versão NVI diz: depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo de rebelião, e ele também foi morto, e todos seus seguidores foram dispersos. Verso 38. Portanto, nesse caso eu vos aconselho: deixem esses homens em paz, pois se o propósito ou atividade deles for de origem humana, vai fracassar. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se encontram lutando contra Deus. É o outro. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Espírito, fica à vontade, fala com a gente, nós precisamos ouvir tua voz. É bem provável que você conheça essa história. É bem provável que você já tenha ouvido este texto. A saber, este texto narra os primeiros acontecimentos da era cristã. Depois que Jesus morreu, Lucas, o autor do Evangelho, também escreve Atos.
E este livro é marcado pela obra do Espírito Santo. Poderíamos dizer Atos do Espírito Santo. Mas o autor preferiu dar honra aos apóstolos. Tudo que nós vemos em Atos dos Apóstolos parece fora de conexão. Porque o grupo de Jesus era um grupo muito limitado. Jesus tinha 12 homens que após a sua morte ficaram trancafiados, de portas trancadas e com medo do que poderia acontecer. Mas Jesus ressuscita, aparece, promete o Espírito Santo, agora eles são cheios do Espírito Santo e uma revolução começa a acontecer em Jerusalém. Alguns sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo. Dentre eles até a morte de Ananias e Safira. Tudo o que estava acontecendo em Jerusalém deixou muita gente intrigada. Fez com que muita gente ficasse com medo do movimento cristão e tentaram calar a voz dos apóstolos a qualquer custo. Até que um grande líder, membro do Sinédrio, por nome de Gamaliel, um doutor da lei, um homem entendido, interpelou aqueles homens que queriam parar a qualquer custo os discípulos e apóstolos no movimento da evangelização em Jerusalém. A igreja em Atos tinha começado com um número de 120 pessoas após o derramamento do Espírito Santo. Agora eles são um número de quase 5.000 pessoas. O movimento cresceu. E agora há uma batalha entre os sinédrio, fariseus, escribas, romanos que querem a qualquer custo parar esses homens. O apóstolo Pedro, ele se levanta e diz que eles não poderiam se calar diante do que tinham ouvido, visto, diante do que Cristo tinha feito por eles. O avanço deste reino é sobrenatural, não tem explicações. Até que Gamaliel chega junto do Sinédrio e diz para aqueles homens: olha só, se esse negócio aí for obra humana, não vai longe. Mas se esse negócio aí for obra de Deus, ninguém consegue parar. E eu preciso dizer algo a você, que o Espírito Santo foi claro ao meu coração para esta noite. Se aquilo que você emprega, se aquilo que você faz, se o projeto que está nas tuas mãos for algo do reino de Deus, ninguém pode parar. Eu vou repetir: se for obra das suas mãos, se for intento humano, se for coisa da tua cabeça, está fadada ao fracasso. Porém, se for obra de Deus, o que está em tuas mãos para fazer, nada nem ninguém poderá parar o que Deus irá fazer com você. Olhe para essa pessoa carinhosamente e diga para ela assim: a sua história não vai acabar em nada. Porque a palavra era esta: esse movimento, se não for de Deus, não vai virar. E essa palavra não vai virar nada, não vai dar em nada. Ela parece uma palavra comum. Ela é uma palavra que talvez você já tenha ouvido alguém dizer. Olhando para o ponto de vista que os apóstolos eram limitados, eu também pensaria que eles não poderiam dar em nada. Homens comuns, pescadores, simples. Pessoas que lá no capítulo 2 de Atos pensaram em estar todos bêbados, Ivan, porque começaram a falar em outra língua. Humanamente falando, não teria possibilidade nenhuma deste reino avançar. Porém, esses homens tinham algo diferente. Não eram ricos, eram medrosos. Talvez você se identifique. Porém, eles tinham algo que lhes era favorável. Eles tinham Jesus. E tudo aquilo
que Jesus começara a fazer através deles não ficaria limitado somente a Jerusalém. Eles tinham um Salvador que acabara de ressuscitar. Eles tinham acabado de receber o Espírito Santo. E cá para nós, eles tinham muito mais coisa do que nós podemos imaginar. Eles tinham tudo o que eu penso que alguém precisa ter. Eu não sei se você consegue imaginar o tamanho da grandeza dos desafios que a igreja do Senhor atravessou em mais de 2000 anos. Só que tem um porém: a igreja segue triunfando, prevalecendo até hoje para a glória de Deus. Mas eu me identifiquei muito com isso, porque o que Gamaliel está dizendo, parafraseando, é: se o movimento não for de Deus, não vira, vai se desfalecer, vai se diluir. E eu me identifiquei com essa palavra, porque muitos talvez já ouviram alguém dizer: a sua vida não vai virar nada, o seu futuro não vai dar em nada. Essa palavra é muito comum para quem não tem muita torcida, não tem muitos recursos, não tem muito dinheiro. Eu até acredito que um dia alguém já disse para você, ou falou para o histórico familiar que você tem: os filhos dessa mãe não dão em nada, essa mulher não vai muito longe, ela não vai virar nada. Eu já vi grandes empresas, companhias, clubes, famílias e relacionamentos acabarem, como o Gamaliel falou, em nada. Porém, algo me chamou muito mais a atenção, porque eu jamais vi algo que começou com Deus acabar em nada. Até porque Ele é o Senhor da história. Ele é quem tem o controle do universo na palma das mãos. Ele é quem conhece o final de todas as coisas antes do começo delas. Eu preciso te lembrar que é Ele quem sustenta o universo, como diz. E Ele é aquele que nos manterá firmes até o fim. Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida, em determinadas circunstâncias, situações, dificuldades que vivenciamos, como abandono, rejeição, perca e decepção, fazem com que muitos de nós, às vezes, coloquemos essa palavra em voga e dizemos: a minha história vai acabar em nada. Porém, Deus nos trouxe aqui hoje para nos esclarecer quem Ele é. E o que nós precisamos nessa jornada para não terminarmos como muitos terminam. Eu estava na mesa de um pastor ontem, em São José do Rio Preto. E ele me disse assim: a minha mãe morreu com 3 dias. As minhas irmãs com 12 anos de idade foram estrupadas quando foram para São Paulo. Eu tenho um irmão que matou 19 pessoas, tem mais de 27 anos de cadeia. E eu ouvi alguém dizer que os filhos da fulana, que era minha mãe, que eu não me recordo o nome, não vão virar nada. Meu pai morreu morto dentro de um prostíbulo, relacionando-se com uma mulher que tinha o nome da minha mãe. E ele disse, em alto e bom som, que quem quisesse ficar com a gente, poderia ficar, porque ele não estava nem aí conosco. Mas o pastor, por bondade e misericórdia de Deus, pôde me contar nos dedos. Eu, a minha irmã, o meu irmão, o outro irmão, pela bondade e misericórdia de Deus, estamos todos na igreja. E aquelas palavras de sentença contrária contra a nossa vida não se perpetuou. Nós não vamos acabar em nada. Nós precisamos entender que o segredo para projetos, relacionamentos,
sonhos e desafios que temos, eles podem ter um destino diferente se Jesus for o idealizador deles. Tudo o que você precisa, meu irmão, para não acabar como a maioria das pessoas acabam, é entender que o bem mais precioso da sua vida você já possui, que é a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Tudo que você precisa entender claramente em sua mente para que o seu bom êxito, a sua vida, o seu futuro seja extraordinário, o seu casamento, os seus filhos, a sua família, é que Jesus precisa ser o Senhor da sua história. Nós precisamos ter em mente algumas coisas que Gamaliel deixou claro. Alguém na sua força não vai muito longe. No seu braço, no seu talento, na sua confiança, você não vai longe. O que Gamaliel disse, Ivan, é que surgiram vários movimentos nos dias de Jesus. Um grupo com 400, um outro grupo de militantes, mas que quando os líderes morreram, acabou em... Esses movimentos eram humanos, limitados, fracassaram, porque foi Jesus quem disse em João capítulo 15, 5, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer. Em Jeremias capítulo 17, 5, ele diz: maldito é o homem que confia na sua própria força. Maldito é o homem que dá confiança a pensamentos furtos que surgem na sua ideia, dele pensar que ele pode, que ele é suficiente, que ele consegue sozinho, que ele arrebenta. Eu preciso dizer uma coisa para você: você é barro, pó, sua estrutura é fraca, e sem Jesus, você, eu, não somos nada. Não vira nada. No final, acaba em nada. Eu vi hoje um pedacinho desse jogo feio que teve agora à tarde, que vocês devem ter assistido. E um figurão, que é tido como um ídolo para muita gente, pensando que pode fazer alguma coisa sozinho. Tomaram um passeio lá no Morumbi, que eu fiquei pensando, eu acho que Deus está ensinando alguma coisa para esse garoto. Porque dinheiro, meu irmão, não é nada. É ótimo, excelente, um ótimo servo, mas um péssimo senhor. E tem pessoa que só tem dinheiro e não tem mais nada. Eu preciso que você entenda. Esses homens que apareceram logo desapareceram, porque eram movimentos humanos, fracassaram. Ei, amados, em nome de Jesus, se você estiver acreditando que é pela sua força, você vai dar com o machado sem corte, não vai virar nada. Você vai espancar a jumenta, não vai virar nada. Você vai ferir a rocha e não vai virar nada. Eu estou aqui para dizer para você que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aprenda uma coisa: não é pelo teu braço, não é pelo teu intelecto, não é pela tua sabedoria, não é pela tua capacidade, não é pelo teu poder. Ei, Deus gosta de fazer coisas improváveis se tornarem relevantes. Deus adora trabalhar com nada, Deus adora fazer do nada, e Deus quer pegar um monte de nada aqui essa noite e fazer prevalecer diante de tanta palavra contrária. Eu aplaudi a Jesus.
Quem aqui já ouviu pelo menos uma vez? Sabe esse projeto que você está empregando aí? Olha, esse negócio de servir a Deus. Já tentei, isso aí não vira nada. Você já ouviu alguém dizer assim? Nessa tua força, tua família vai acabar em nada. Eu estou aqui para desfazer todas essas artimanhas do diabo e dizer para você: a sua vida é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Os teus sonhos não foram somente sonhos que você teve numa noite depois de uma feijoada, não. Foi Deus quem colocou dentro de você. Ele opera o querer, Ele opera o efetuar. Ele colocou coisas grandes dentro de você que são incapazes da sua sabedoria, da sua força a fazer. Sonhos de Deus são isso mesmo. Eles requerem de nós muito mais fé do que força. Sonhos que Deus dá vão muito além da nossa capacidade. Então pode sonhar, porque se Deus colocou isso em você, eu tenho certeza que Ele irá sustentar você e a tua casa. Olhe para o seu irmão e fala assim: alguém na força própria vai muito longe não, hein, irmão? Coloca Jesus, Otávio. Quer ser um atleta relevante? Tenha Jesus. Olha, o Pedro meteu 2 lá hoje, ó. É de Jesus. Escuta. Alguém na sua própria força não vai muito longe. Olhe para o seu irmão e fala para ele assim com ousadia: tudo que não provém de Deus, fala assim, uma hora cessa, acaba, é diluído. Quem aqui já viu uma instituição gloriosa, um movimento suntuoso? A gente olha para algumas marcas lá atrás, a gente fala: como é que isso aí acabou? A gente olha para alguns casamentos que tinha tudo para dar certo. A gente fala: como é que isso aí acabou? A gente olha para alguns movimentos até de Jesus. Irmão, igrejas acabam, amém? As da janela em Éfeso lá, as igrejas da Ásia, do Apocalipse, elas acabaram. Por quê? Porque Jesus já não estava mais nelas. E tudo aquilo que Jesus já não está fadado a acabar. E tudo aquilo que Jesus não está, uma hora ou outra vai se findar, vai se fragmentar, vai se diluir, vai se acabar. Tudo aquilo que Deus faz é eterno. Meus irmãos, tudo que Deus fez é eterno, mas o que Ele não fez acaba. Foi Ele quem disse em Mateus 15:13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada pela raiz. Eu sinto em dizer a você: Deus vai arrancar muita coisa que não foi Ele que colocou. Deus vai arrancar muita coisa que não foi Ele que plantou. Eu não sei se você entende o nível da profundidade do que eu estou querendo dizer, mas essa doença não vem de Deus, essa escassez não vem de Deus, esse endividamento não vem de Deus, essa frieza não vem de Deus. E se não é de Deus, Ele tem poder o bastante para arrancar tudo isso pela raiz. Olha para o seu irmão e diga para ele: toda doença não é obra de Deus e tem que cessar. Toda miséria não é de Deus, tem que acabar. Tudo aquilo que Deus não fez tem plano de validade. Sabe quando você pega aquele produto na tua geladeira, você fala: nossa, venceu. Vou profetizar: o que não é de Deus, logo cessa, acaba, passa,
desaparece. Eu estou aqui para dizer para alguém: tem novos capítulos nesta história. Alguém disse que ia acabar, alguém disse que era o fim, mas eu estou aqui para dizer para você por esta palavra: não é o fim. Este movimento, isso que Deus fez é glorioso, isso que Deus criou é grande, isso que Deus fez, Ele fez com propósito, Ele foi intencional. E eu quero dizer a você: se Ele estiver como o Senhor da tua história, meu irmão, teu final você já sabe. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, que Deus faça cessar tudo aquilo que não é dele na sua vida. Porque tudo aquilo que não é de Deus acaba, cessa. Escute o que o Espírito de Deus está dizendo. Tormenta, inquietação. Irmão, o diabo tem limite para trabalhar. E nós vamos dar uma ordem para ele no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Ele é um pitbull na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite. Como um profeta, esta noite eu quero declarar que estas coisas que estão te oprimindo, elas cessem agora na autoridade do nome de Jesus. Que você volte a dormir, que você volte a ter alegria, que você volte a ter paz, que você volte a ter fervor espiritual, que você volte a ser quem Deus te chamou para ser. Olhe para o irmão e diga assim: tudo que não provém de Deus, amado, cessa, acaba. O que não é de Deus? Que está aí, querendo encontrar espaço. Sabe o que me chamou a atenção? É que Gamaliel foi muito sábio quando ele disse assim, verso de número 39: se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Alguém disse assim outro dia: nossa, mas a batalha está tão travada. Tem prazo de validade. Porque ninguém é capaz de deter algo que Deus começou. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando esta obra na tua vida. Ele é poderoso bastante para completá-la até o dia do juízo final. Eu preciso declarar sobre a sua vida: você está em obras e você está na mão do arquiteto do universo. Você está na mão do construtor do universo. Você está guardado nas palmas das mãos dele. Nem demônio, nem potestade, nem principado, nem acusação, nem tentação, nada nem ninguém é capaz de deter algo que Deus começou. Quem está comigo nessa palavra? Feche seus olhos aí, põe a mão no coração. Diga: Deus começou uma obra em mim, não vai acabar em nada. Não seja o seu profeta. Diga: seja o seu profeta. Seja você o seu profeta. Diz para essa alma aí dentro: te aquieta, alma. Por que você está perturbada aí dentro, alma? Te aquieta, porque o projeto é de Deus, minha vida é de Deus, minha casa é de Deus, minha família é de Deus, meus negócios é de Deus, meus sonhos são de Deus. Não vão acabar em nada. Gamaliel é experiente. Gamaliel é experimentado. E ele sabia que ninguém impede o avanço daquilo que Deus está fazendo. Irmão, colocar a mão naquilo que Deus está fazendo é a mesma coisa de tentar ensacar vento. Intentar contra aquilo que Deus está fazendo é como tentar deter as águas do mar. Ninguém consegue segurar um tsunami quando surge.
Assim são as obras das mãos de Deus. Ninguém detém, ninguém para, ninguém segura, ninguém impede. Eu tenho que dizer para alguém disse assim: pararam o meu ministério. Que pararam o quê? Esse foi Deus quem começou. Ele é fiel para sustentar. Estão me parando lá no trabalho. Se é Deus quem abriu essa porta, ninguém vai poder parar. Se alguém está se levantando contra você, eu vim aqui para dizer: nem potestade, nem principado, nem feitiço, nem inveja, nem palavra maldita, nem acusação, nada pode parar o amor de Deus por você, e ninguém vai impedir. Olha para o irmão aí, diga para ele: tá doido, irmão? Você acha que alguém para o que Deus está fazendo? Quem sacaventa em cima do penhasco está querendo controlar um tsunami? Feche os seus olhos aí. Há uma fonte aqui essa noite, uma fonte de água que flui do trono. Ninguém pode deter uma fonte. Eu vou deixar você liberar 10 segundos de adoração para Ele, porque tem gente aqui que tentaram entulhar os seus poços. Tem gente aqui que o Espírito de Deus me fala aqui nessa hora: tentaram te cavar a sepultura e te colocar dentro. Tentaram fazer com você o que fizeram com os apóstolos, cercear a liberdade deles. Tentaram calar a boca dele, tentaram calar a voz dele. Mas esta noite os céus estão me autorizando a dizer: ninguém será capaz de deter o que Deus começou a fazer na sua vida. Diga comigo: nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem escassez, nem depressão, nem preocupação, nem ansiedade, nem o medo, nem o inferno inteiro com reforço, nem feitiço, nem magia negra, nada será capaz de deter, de segurar, de reter a obra de Deus em você. Em Isaías 43:13 ele diz: desde os dias mais antigos. Vamos ler nós todos, do contar até 3. 1, 2, 3. Eu vou deixar você fazer barulho para Jesus. Deus disse para Josué, capítulo 1 e 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu tive com Moisés, eu estou com você. Nunca te deixarei e nunca o abandonarei. Deixa eu te lembrar uma coisa: talvez o inimigo que você está encontrando é o que você vê no espelho todos os dias. Talvez o maior problema que você está enfrentando é você mesmo. Você está olhando para o culto, você está olhando para as pessoas, você está medindo a sua vida a partir do que você vê nos outros. Está na hora de ter uma conversa com você e falar: o meu maior inimigo sou eu mesmo. Porque eu tenho uma palavra, eu tenho um decreto, eu tenho algo que me sustenta. Deus está me sustentando. Ele é o Senhor da minha história. Operando Deus! Não tem nada terminado. Às vezes a gente dá algumas coisas como acabada, encerradas. Deus é aquele que tem poder de pegar uma árvore seca, colocar junto dos ribeiros de água e ela voltar a florescer. Deus me autorizou a dizer para alguém aqui: tem próximos capítulos a tua história. Não acabou não. Olhe para o irmão e diga: Deus vai completar o que começou.
Qual é a fotografia que você tem? Qual é a imagem que você vê? O que você vê? Jeremias. Eu vejo uma vara de amendoeira, uma panela de pressão fervendo, vindo em nossa direção, capítulo 1. Aí Deus disse para Jeremias: vistes bem, porque eu zelo para cumprir a minha palavra. Escute, o problema é que você está vendo meio com os óculos embaçados. Você está correspondendo do ponto de vista da tua dor, da tua circunstância, do teu problema. O problema é que a tua ótica está muito limitada e às vezes você precisa sair de dentro da tenda. Abraão, sai dessa tenda. Abraão já não lembrava mais do que Deus tinha feito em Gênesis capítulo 15. E aí Deus falou para ele assim: Abraão, vamos mudar o jogo? Alguém poderia me ajudar aqui ligando o ar, ligando o vento, fazendo alguma coisa? Ajuda-me, por favor. Escute, Deus virou o jogo e disse para Abraão assim: Abraão, você está limitado demais. Tua visão está muito míope. Sai para fora desse barraco, dessa tenda 4x4 que você está. Olha para o céu. Vê se tu pode contar as estrelas. Porque assim será a tua descendência. Para Abraão estava tudo terminado. Para Abraão estava tudo acabado. Mas Deus estava dizendo: o que eu começo não acaba de qualquer maneira. O que eu começo eu termino. Olhe para o irmão e diga assim: tem próximos capítulos essa história. Eu quero que você leia o livro de Atos, tá? Esse movimento que começou é o movimento do vento do Espírito e do fogo do Espírito. Então vamos lá: vento e fogo. Vento e fogo. Poder de Deus. Sopro de Deus. Eu sinto Deus soprando sobre alguém aqui hoje. Alguém que estava à beira da morte espiritual. Deus está te ressuscitando hoje. Deus está soprando fôlego em você hoje. O diabo tentou amarrar, tentou parar, tentou destruir, tentou acabar, como foi feito com os apóstolos. Mas Deus está dizendo: o que eu começo, eu termino. Eu comecei uma grande obra em você. E o mais interessante, Gabriel, é observar que as coisas de Deus, elas são insignificantes. Elas não têm muita forma, pastora. Segundo os estudiosos, dizem que o sangue dos mártires regavam a semente do Evangelho. Aqui ainda não tinha morrido ninguém não, a não ser Jesus tinha morrido e ressuscitado, mas o medo estava tomando conta. Mas havia um poder sobre eles, um poder do Espírito. Mas aos olhos do Sinédrio, de todos que ali estavam, aquilo não tinha valor, aquilo era pequeno. E Deus trabalha com coisas pequenas. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: as coisas de Deus têm formas de sementes. Você despreza a semente, né? Deus valoriza a semente. Deus trabalha com semente. Deus trabalha com coisas desprezíveis, mas que possuem vida. Pode parecer insignificante o teu começo. Pode parecer pequeno o teu começo. Em Zacarias capítulo 4 e 10 ele diz: não despreze os pequenos começos. Em Jó capítulo 8, se não me falha a memória, ele diz: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu final, ele vai crescer em extremo. Eu não sei se alguém consegue entender a plenitude, a completude do que Deus está falando conosco. Porque parece que nós estamos com coisas sem valor, coisas insignificantes, coisas que não fazem sentido. Mas Deus está dizendo para nós essa noite: vai terminar grande, vai crescer,
Esse projeto é meu, eu não sei para quem eu preciso dizer isso. Toda planta que Deus plantou tem vida em si mesmo e cresce. Pastor, eu estou diante de tanta palavra, de que não vai virar nada. Eu estou diante de tantos diagnósticos, pastor. Eu cheguei na Santa Casa hoje à tarde, alguém disse para mim, o médico passou aqui e disse que acabou. Eu não posso chegar lá e fechar o caixão, Sônia. Eu tenho que chegar lá e dizer, a última palavra é do Senhor. O que Deus não deu por terminado, tem vida. E se tem vida, eu preciso dizer algo a você. Nada nem ninguém vai impedir as obras de Deus de crescer em sua vida. A igreja era um grupo de 120 pessoas. Eles estavam reunidos no cenáculo no capítulo de número 2. Mas agora no capítulo 5 eles têm uma multidão de aproximadamente 3.000 pessoas. Deus está dizendo para nós, nada nem ninguém pode deter o que eu comecei a fazer na sua vida. Você ainda tem força para se levantar? E para dizer para você, não tem nada terminado? Não tem nada acabado? Fique de pé essa noite. A palavra que repousa em meu coração para dizer para alguém, toda planta que o Pai não plantou, é arrancada. Mas toda planta que o Pai plantou, cresce. E o segredo para não terminar em fracasso, em derrota, em vergonha e acabar em nada, é ter sido Jesus, o Senhor, quem começou isso. Quem te salvou não foi eu, foi o pastor da onde você veio. Quem te salvou não foi um convite que você recebeu, foi uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Você dentre milhares foi um escolhido para não terminar em nada. Porque a gente tem visto muitas histórias acabando em nada. Mas essa noite o Espírito de Deus está aqui. E eu gostaria de orar pela sua vida. Eu gostaria de trazer à sua memória que se Jesus não estiver com você, se Ele não estiver comigo, o fracasso é certo, a derrota é certa. Mas há uma oportunidade do céu para você esta noite, de você mudar o seu futuro. O seu futuro é você quem forma ele, com as decisões que você toma agora. E eu quero saber essa noite, debaixo da graça de Deus, nesse ambiente profético, apostólico, em que eu estou liberando uma palavra sobre o seu futuro. O seu futuro não vai ser o que disseram, sua vida não vai ser o que falaram. Alguém se levantou para dizer, peraí, porque se o negócio aí é de Deus, vai ter uma reviravolta. Peraí, que se o negócio é de Deus, algo singular vai acontecer. Quero orar com você essa noite. Você que gostaria de tomar uma decisão por Jesus. Você que gostaria de fazer uma reconciliação com Jesus. Você que gostaria de tomar uma atitude diferente para que os seus resultados sejam diferentes. Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora e você viesse até aqui ao altar. Pastor, eu tenho tanta palavra sobre a minha vida, pastor.
Pastor, eu tenho tanta gente que libera coisas sobre a minha vida, pastor, de que a minha vida seria um fracasso, uma vergonha, pastor. Eu estou aqui debaixo da palavra de Deus para dizer para você: o seu futuro vai ser glorioso. O seu futuro vai ser diferente do que disseram. Pode sair do seu lugar, você que deseja, sai do seu lugar, por gentileza, vem até aqui. Eu quero orar com você. Eu já ouvi essas palavras. Eu não vi nenhuma nem duas, não. Ai, quantas palavras contrárias. Mas Deus contraria todas as palavras. Deus é especialista em recomeço. E Ele pega o que aparentemente não é nada, e Ele transforma isso. Ele transforma. Ele transforma. Ele transforma. Ele transforma. Em nome de Jesus essa noite. Em nome de Jesus essa noite. Quero declarar que o seu futuro não vai ser o que disseram, não. O seu futuro vai ser diferente de tudo que um dia te disseram. Porque Deus começou uma grande obra. Aquele que começou a grande obra é fiel. Deus tem um futuro glorioso para você. Deus tem coisas grandes e firmes para você. E eu declaro que tudo aquilo que não foi Deus quem começou, se desfaça, caia por terra, desapareça, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro um futuro glorioso sobre a sua vida. Eu declaro um futuro extraordinário sobre a sua vida. Pode sonhar, e ouse sonhar bem grande, porque Deus é poderoso para mudar toda a história. Em nome de Jesus. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando, que vai alegrar teu coração. Que vai alegrar teu coração. Deus está no controle. Receba. Oh, Eshamaraia Canalaia Bacaia Soia. Emaraia Sora Bacandalaia. Oi, Amaracandalaia Soraba. Em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade, Espírito de Deus. Toma o teu lugar. Te adoram e os povos te exaltam. Eis que tudo se faz novo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro algo novo, tudo novo. Que o Senhor te surpreenda. Em nome de Jesus. Nós já temos uma vida para Cristo. Nós já temos uma vida se decidindo por Cristo essa noite. Oram. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Diga: Espírito Santo, me enche. Me enche. Me enche. Porque cheio de ti, Espírito Santo, ninguém poderá me deter. Ninguém poderá me segurar. Ninguém poderá acabar com aquilo que Deus começou em mim. Eu declaro sobre você, sobre a sua descendência, sobre a sua casa, sobre a sua família, mudanças, transformações, restaurações, livramentos, curas, em nome de Jesus. Você que entrou enfermo aqui, seja curado na autoridade do nome de Jesus. Seja curado na autoridade do nome de Jesus.
Simaraia Canaraia Bacai. Himalaia Sorabará. Escute. Eu tenho 2 minutos. E já tivemos uma decisão por Jesus. Por favor, preste atenção aqui. Pastor, qual é o segredo para minha vida não terminar em nada? É você se unir a Cristo. Existem lugares que o Senhor quer estar. Não por mera convicção somente, mas de corpo e alma e espírito. Se unindo a Ele, para que o seu futuro seja diferente de tudo que você já viu acontecer. Eu preciso dizer isso para alguém aqui essa noite. O diabo quer terminar com a tua história em nada. O diabo quer te transformar em uma vergonha, em um fracasso. Mas Deus tem um futuro glorioso para você. E eu sei que tem alguém aqui entre nós que por esses dias tem tido pensamentos assim: eu sou nada, eu vou acabar em nada. Escute bem. O diabo está querendo tirar a sua paz, a sua alegria, a sua vida. Deus tem um futuro glorioso para você. Me ouça, porque agora eu sou profeta aqui da casa. Eu vejo um laço do diabo para terminar com a sua vida. Eu não vou te buscar pelo nome, porque isso Deus não me dá liberdade. Mas se você entendeu essa palavra, você sabe o que o inimigo tem tentado fazer com você. Mas Deus quer mudar essa história. E se você quiser, há uma oportunidade, uma porta aberta. Aonde está você? Pastor, eu estou enfrentando uma luta ferrenha, você não tem noção. Aonde está você? Ao ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aonde está? A segunda pessoa. Aonde está? Aonde está a segunda pessoa? Meu irmão, ao ouvires a voz de Deus, não endureça seu coração. O Espírito de Deus está falando aqui. Você está aí nas redes sociais assistindo essa transmissão, depois você fala conosco. Mas tem alguém aqui dentro, ó, além dela. Irmão, o Espírito de Deus não me engana, não mente. Não estou aqui para brincar com a tua emoção. Não estou aqui para ficar te iludindo com pataquada, com profetada, não. Eu sinto Deus falando com alguém. Eu sinto Deus dizendo para alguém: escapa-te por tua vida. Eu quero terminar a tua história de uma forma diferente. Eu tenho um livro que eu escrevi todos os teus dias. Eu tenho uma história que não é essa que você está vivendo. Aonde está você? Que em nome de Jesus, o Senhor lhe conceda outra oportunidade. Feche os seus olhos. Se você puder ficar de pé no seu lugar, a gente vai terminar. E eu declaro tudo novo nos seus dias. Eu declaro escape e livramento para os seus dias. Que todo intento do diabo caia por terra. Grandes coisas Deus tem para vocês. Coisas novas. Coisas novas. Coisas novas, Leandro, Deus tem para sua casa. Coisas novas. Deus trouxe vocês para cá por um propósito. Oi, araia, sorabaia, canaraia. Há um propósito de Deus para você e para sua casa, meu irmão. E que todo laço do passarinheiro seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Toda acusação de Satanás, todo intento das trevas seja desfeito. Fique em pé no seu lugar, vamos agradecer. Obrigado, Abba. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor começou a fazer nessa casa. Céus abertos sobre a família na arca. Céus abertos sobre as famílias da arca. Vinho novo. Vinho novo. Eu declaro sobre você
sobre a sua família, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Diga para você: eu não vou terminar em nada. A minha história é projeto de Deus. Você acredita nisso? Vamos agradecer? Fica em pé para a gente terminar. Eu estou colocando uma vírgula. Eu não sei se você lembra, mas o tema de agosto é um mês profético. Nós estamos orando e profetizando. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais. Irmão, um culto por semana é pouco. Eu sei que você trabalha, você tem muitas atividades, você tem sua correria. Mas olha para você ver quão difícil tem sido os nossos dias. Só Deus e a gente sabe as batalhas que a gente trava. Só você e Deus sabe. Aqui não tem super-homem, Mulher Maravilha não. Aqui tem gente humana. Tem dor, tem necessidade. Só que tem um Deus que nos sustenta. Quer te sustentar. Se puder, bem rapidinho. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Luderley. Por favor, bem rápido. Rápido, mais rápido mesmo. Vem cá, Ivan. Ajuda aqui, por favor. Vamos ungir esses enviados. Petrando a bênção apostólica, a bênção do envio sobre eles. Pastora, vem. Estenda a mão para cá. Eles vão começar terça-feira. Células. Grupos de crescimento. Deus ainda vai dar um em Oroeste, viu, Andressa? Eu creio que nós vamos ter uma família na Arca em Oroeste. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida dessa moça. Porque entra domingo e sai domingo. Ela monta no carro dela e vem adorar a Deus conosco aqui em Fernandópolis. Saindo lá de Oroeste. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos um tempo de avanço e de crescimento. Nós declaramos que estes grupos de crescimento vão crescer, vão se multiplicar, vão florescer, vão dar fruto. E nós teremos até dezembro sim, pelo menos 10 células ativas nesta cidade. Nós teremos sim um crescimento exponencial, porque essa obra não é nossa, é o Senhor quem começou. Então confirma com sinais, com prodígios, com maravilhas na vida dos teus filhos. E que em nome de Jesus eles vejam o teu mover para a glória de Deus Pai. Você confirma aplaudindo, dizendo amém? Olha só. Nós estamos com 3 grupos de crescimento. A Mara não está por motivo de trabalho, mas a gente tem tido mais casas nos procurando. Pastor, como que é que funciona? Se você é batizado nas águas, se você está em comunhão com Jesus, se você é membro aqui da igreja, por gentileza, vamos trabalhar. Irmão, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Que tempo que você está perdendo? Perdendo tempo. Porque quem emprega as mãos naquilo que Deus está fazendo não está perdendo tempo. Vamos cuidar de um pequeno grupo, vamos fazer algo diferente para Deus, vamos trabalhar para o Senhor. Deus tem algo singular para fazer através de você. Amém? Já profetizo, dona Sandra, uma célula da senhora lá, tá? Que a senhora é muito capaz de liderar uma célula, de ver esse homem descendo as águas, de ver muita coisa acontecendo. Já disse para o Fernando que ele vai liderar uma célula. Gabriel, em nome de Jesus, Deus te chamou para trabalhar. Escute o que eu vou dizer, quem não trabalha dá trabalho. Quem não agarra a mão, não faz alguma coisa para Deus, é um problemão, irmão. E dá trabalho mesmo. Então, seja você um cooperador, um servo do Senhor, um trabalhador, alguém que vai fazer a diferença. Vamos agradecer a bênção do envio. Paizinho, obrigado pela forma maravilhosa que o Senhor falou com a gente. Amanhã, Pai, nós vamos ter oração e depois terei reunião com os líderes das celas. Pai, em nome de Jesus, despede a gente em paz e segurança. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esta semana. Eu abençoo os negócios. Pai, causas judiciais, julga as causas judiciais. Pai, visita lá a dona Célia, visita lá minha mãe, estanca aquela dor, Pai. Em nome de Jesus, visita a dona Elza lá naquele leito de hospital. E todos os que estão enfermos em nosso meio, que sejam curados, que famílias sejam restauradas, que haja provisão, que haja surpresas em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, sejam com todos, digamos, Deus te abençoe. Se Deus é por nós, operando Deus é com você. Eu já posso ouvir a sua voz. Ela é como o som de muitas águas.
Senhor.